E hoje é diferente, bicho. Hoje a gente vai olhar um pouco, acho que a gente está precisando falar de Brasil, a gente quer transformação, a gente quer aspiração. E tem uma pessoa que a gente vai trazer aqui hoje, que ela traz o que eu acho que é o futuro, o que é o jeito certo de gerenciar. É uma pessoa que veio de iniciativa privada, ou 7 anos e meio na frente de um governo, fazendo, e não tem uma mancha atrás. Eu acho que para falar desse Brasil que dá certo, esse Brasil que pode dar muito mais certo, eu estou aqui com o Romeu Zema, esse candidato maravilhoso a presidente. Prazer, Luiz, estar aqui com você. Uma satisfação enorme. Vamos ter uma boa conversa, com toda certeza. Muito bom, prazer. Obrigado, viu, da disponibilidade, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Romeu, vamos começar do começo, é meio pleonasmo, mas vamos embora. O que foi mudar, meu, da iniciativa privada para governo? Quais lições, o que foi o choque teu quando chegou lá? Luiz, primeiro eu tenho de deixar claro que eu mudei, eu acho que muito por inconformismo, por indignação. Você é empresário e vai lembrar que nós tivemos a maior recessão da história do Brasil em 2015 e 2016. Eu era empresário naquela ocasião, comandava uma empresa e foram os 2 piores anos da minha vida. Eu tive de demitir mais de 2.500 funcionários e aquilo te dói muito. Pessoas que eu contratei, que eu treinei, que eu desenvolvi, que eu gostava, tive de chamar e falar, ó, a nossa venda caiu aí quase 40%, ou eu faço um ajuste aqui ou nós vamos ter de fechar a empresa e demitir a todo mundo. E isso te causa um custo emocional muito grande. Eu não sei se na sua vida você já passou fases sem dormir. Algumas. Em que nada é bom. Eu cheguei até a não sentir mais sabor de nenhum tipo de alimento. Tudo que eu comia era tipo um isopor, você entende? Tudo que eu colocava na boca, você está comendo uma castanha gostosa agora. Para mim não tinha gosto de nada. Então, assim, parece que é quando você está fazendo tudo contrariado. Tem aquele livro, aquele filme A Escolha de Sofia, né? Genial. Então, parece que é algo que vai mais ou menos nessa linha. E foi ali, Luiz, que eu comecei a perceber que não adianta você estudar muito. Eu sempre fui um aluno dedicado. Meu pai me deu essa oportunidade, eu falei, eu vou agarrar com unhas e dentes. Não adianta você ser um bom profissional, eu fui dedicado também. Não adianta você montar uma boa empresa se você está num país que está afundando. Mas volta comigo na pergunta. A hora que você saiu da iniciativa privada, porrada, EBITDA, dívida, baixa custo, aí você chega lá, meu, olha a máquina. O que você olhou e falou assim, meu, é muito bom, tenho 10 mil ações para fazer aqui, é mato alto, pá. Você olhou e falou, eu não consigo. Qual foi a sensação, meu? Não, a sensação, quando você chega, ela é boa, porque você que vem do setor privado, que está acostumado a trabalhar, vamos dizer, com eficiência, você vê gordura para tudo quanto é lado ali. Tem mesmo, Tanto, tudo. Tanto é que em Minas Gerais, durante o meu governo, isso aconteceu mais intensamente no início, nós cortamos quase 50 mil cargos. É muita coisa. Pouquíssimas empresas no Brasil têm 50 mil cargos. Mas vale lembrar que antes de mim lá tinha um governo do PT. E o governo do PT, nós sabemos, é mestre em criar cabide de emprego em escala industrial. Não é pouca coisa, não. Então, a redução de 50 mil cargos, o que era um déficit em 2018 de 11 bilhões, se transformou num superávit de 4 em 2024. Então, a diferença gigantesca, a folha de pagamento que consumia 67% caiu para 49%. E eu falo que para o setor público, um empresário... Não mudou nada. Imagino que não mudou nada. Não, melhorou tudo. Melhorou. Eu falo que tem uma analogia. Se você for num dentista, 3 dentistas abrir sua boca e começar a enfiar a mão, melhora ou piora? Piora, não é? Mais gente fica pior. Então, o que nós fizemos é melhoramos a saúde, a segurança pública, a educação, com menos gente, mas com pessoas qualificadas,
com pessoas que têm metas para cumprir, com pessoas que passaram a extrair sinergia, porque uma área não conversava com a outra também. Eu falo que a Polícia Militar em Minas tinha um sistema, a Polícia Civil tinha outro, e cada uma falava, isso aqui é meu e ninguém toca. E é tudo Estado, você concorda? Você já pensou a área de produção da empresa ter um sistema e a área financeira ter outro sistema e uma não conversar com a outra? Então era algo, Luiz, mais ou menos assim. Mas eu falo que é um mar de oportunidades, mas é um mar de frustrações também. Porque você vê oportunidade para tudo quanto é lado, mas às vezes você consegue melhorar só a metade. Porque a outra metade tem leis que impedem. Calma, entendeu? Eu quero entrar nessa. Mas antes dessa, como que eu funciono na minha empresa? Eu pego uma empresa do lado, que é melhor que a minha, e falo, caramba, meu, o custo dele de pessoas para a empresa inteira é 12%. Pô, eu vou tentar me adequar de benchmark e tentar buscar as melhores práticas. Como que é o teu caso? Se chega num governo, você vai olhar um outro estado, você foi buscar inspiração fora do país, se chama um guru, 2 caras bons aí de gestão pública. Como que, quando você olha aquilo, cai a máquina na tua mão, como que você fala, esse é a meta para eu chegar lá? Luiz, vamos pegar aí o caso das escolas charter. Você sabe o que é escola charter? É uma escola que recebe recurso do Estado, mas é administrada pelo setor privado. Ensino gratuito igual em escola pública. Lá em Minas Gerais, nós conseguimos implantar 7 unidades. Eu queria ter implantado, era 100, 200, são 3.600 escolas em Minas. Mas aí você tem um sindicato que faz tudo para que isso não ocorra. E não é porque eles, vamos dizer, têm opção de ter algo melhor, não. É porque eles não querem comparação. Você entende? Eles não querem concorrência. E não tem nada que melhora mais as coisas do que concorrência, do que comparação. É isso aí. E essas escolas charters lá em Minas, essas 7 unidades, estão indo muito melhor do que a média das outras. Elas avançaram mais. Quer dizer que é um programa bem sucedido. Mas é o sindicato se mobilizando, contestando qualquer ação que amanhã possa significar que eles vão perder poder, vão perder professoras sindicalizadas, entende? Estou contigo, mas vamos voltar para a minha pergunta. Quem foi a tua inspiração? Você pegou os dados de outros estados, você pegou a turma e falou, me compara o mundo inteiro, quanto que é um gasto de um governo proporcional à receita que ele tem. Onde surgiu a tua primeira... Teve algum 2, 3 caras que você chamou e falou, meu, deixa eu ouvir esses caras. Onde foi tua... onde você bebeu água? O estado de Minas estava totalmente desorganizado, desacreditado, com as despesas fora do controle. O caso da folha de pagamento, a lei exige que seja 49 da receita corrente líquida, estava 67. Então nós não tínhamos de olhar para outro estado, nós tínhamos era de estar fazendo. Isso é o mínimo. Entende? A questão da saúde. Nós tínhamos lá 90 UBSs e 6 hospitais regionais, obras abandonadas, vandalizadas, depredadas. O PT chegou, mandou parar tudo, nem cercar para que vândalos, depredadores entrassem. Teve hospital lá, regional, com 200 leitos, que estava, vamos dizer, 70% da obra pronta. Entraram lá pessoas, carregaram ar-condicionado, tudo quanto é cabo de energia elétrica que tem cobre, arrebentando as paredes, esquadrilha de alumínio. Você precisa de ver a tristeza, você chegar numa obra que estava quase concluída e tudo que era possível carregar, esses depredadores, vândalos acabaram carregando. Então, é algo que tinha oportunidade demais. Concluímos tudo isso. Eu falo que eu recebi um cemitério de obras inacabadas e estou entregando um grande canteiro de obras em andamento. Estou entregando? Não, já entreguei. E tem aí 60, 90 dias que eu passei o governo para o Matheus Simões.
Então, quando você é mais bombeiro do que engenheiro, você não tem de sair fazendo benchmark, não. Você entendeu? Você tem de estar ali julgando água para apagar o fogo. Então, eu fui cortando despesa, fui concluindo o que estava no meio do caminho, mas tem muita coisa boa que você pode olhar em outros estados. Por exemplo, nos inspiramos muito em São Paulo na questão das concessões rodoviárias. Na minha gestão, Luiz, nós fizemos mais concessões rodoviárias do que na história do Estado. Criamos, inclusive, a Agência Reguladora de Transporte Rodoviário, inspirado também em São Paulo. Então, nessa área de infraestrutura, São Paulo, você conhece bem as estradas, vai sempre para Rio Preto, Exato. Sabe que é referência. Você sai de São Paulo, vai para Rio Preto, só estrada, pista dupla, não é isso? Pista dupla, inteirinho, daqui até lá. 500 quilômetros? 500 não cansa, não é isso? Né? Então, em Minas, nós fizemos. E avançamos. Existe muita cooperação entre os governadores de o que você está fazendo de bom aí? Vamos contratar um sistema junto? Existe esse sentimento de como podemos cooperar melhor entre os governadores? Melhorou muito, porque logo lá no início nós criamos, não sei se você já escutou, o COSUD, Consórcio Sul-Sudeste. Os 3 estados do Sul e os 4 estados do Sudeste passaram a cooperar, são os estados mais desenvolvidos do Brasil, 55% da população e 70% do PIB. Esses estados do Sul e Sudeste. Até na época teve manifestação, que nós queríamos estar separando esses estados do Brasil, que nós éramos contrário ao Norte, ao Nordeste, porque fizemos um consórcio, igual existe o consórcio Nordeste. De comprar junto, de comprar junto, tudo. Exato. Tem que fazer isso mesmo, explorar quem é bom do lado. Então, durante a minha gestão, nós tivemos 15 encontros. Entende? 15 vezes reunimos os 7 governadores e avançamos muito na segurança pública. Hoje as polícias desses estados conversam como nunca na história, compartilham dados como nunca e a criminalidade caindo, principalmente no Sul e no Sudeste, que são os estados que têm a menor taxa do Brasil. O Zema político é diferente do Zema empresário? Tem de ser. Né? Na empresa a gente faz aquilo que é necessário, na política a gente faz aquilo que pode. Concorda? Aquilo que é possível, né? Aquilo que é possível, né? Tem uma diferença muito grande, você concorda? É igual você morar sozinho, você põe do jeito que você quiser, não é? Agora, se você está morando com mais 5 pessoas, você já vai ter de estar vendo até que ponto que é possível você deixar suas coisas dentro desse contexto aí. Então, Romeu, deixa eu falar um negócio engraçado. Eu estava discutindo com a Adriana é minha cônjuge, companheira, a dificuldade que as pessoas têm de falar a verdade para a gente. Tá? A gente é rodeado com pouquíssimas pessoas que falam a verdade para você. Quem que fala a verdade para você quando você está no governo? Quem fala, não deu certo, deu, isso aqui está muito ruim, isso aqui está muito bom. Quem fala a verdade? Porque acho que quanto mais alto o cargo, mais bajulador, mais distante da realidade. Isso aí, meu. Mas eu tenho dois medicamentos que eu tento aplicar, Luiz, para poder amenizar isso. Primeiro, eu falo com quem trabalha comigo para não ter receio de falar. E muitos já me falaram coisas que eu acho que não falariam para outro chefe, porque eu recebo bem. Eu vou muito na linha dos estoicos, você entendeu? Você conhece? Então, eu dou essa abertura para quem trabalha comigo. E outra coisa também, eu faço questão de estar sempre no chão de fábrica. Se eu não escuto dos meus subordinados, às vezes eu vou escutar do vereador, do prefeito, do empresário, que eu deixo todo mundo muito à vontade para falar. E aí vai ficar ruim para o meu secretariado, que não vai falar se eu escutar um problema do empresário, você concorda? O empresário chega para mim e fala, eu estou na região tal e não está tendo energia elétrica lá para me aumentar a minha produção. E o meu secretário falou que estava tudo de acordo com o cronograma. E não que teve um problema lá devido não sei o quê. Então, quando você dá mais trabalho,
Porque você sair escutando mais 500 mil pessoas é muito mais trabalhoso do que você ficar quieto. Mas é bom que você fica mais sintonizado e passa a ter mais noção do mundo real. Uma das coisas que eu sempre fiz na minha carreira como empresário é estar em campo. Pegava meu carro, eu já te falei que eu dirigi 2 milhões de quilômetros. Então, para poder saber como é que está a linha de frente aonde a guerra está acontecendo. Você gosta muito aí de acompanhar, você sabe que os melhores generais da história são aqueles que estavam muito presentes na linha de frente ou sabiam o que estava acontecendo na linha de frente. General que fica enclausurado, geralmente ele perde contato com a realidade. Ô meu, não, ótimo ponto. Quando a gente está numa empresa e tem um funcionário que ele não está indo legal, a gente conversa, a gente dá os 3 feedbacks, a gente faz um processo acional, acho que todo mundo quer que ele brilhe dentro da empresa, mas é natural que o caminho se desentenda nessa história. Quando a gente pega uma empresa como a CEMIG, que é um monstro gigante, eu sei que melhorou o absurdo valor, a pessoa foi, como chamam? Prestou concurso, concursada para entrar lá. Uhum. Como que é os critérios de eficiência? Porque nem sempre, eu não sei como que funciona hoje a estabilidade, mas eu sei que tem alguns cargos, após 3 anos, são estáveis, não é tão fácil desligar essa pessoa, a pessoa às vezes perdeu a motivação de estar trabalhando lá. Como que vive essa relação do Estado com um cara que não é tão eficiente, está lá meio, vamos que vamos, a aposentadoria está garantida? Dá para mudar isso? Dá para criar novos estímulos para esse cara recuperar essa paixão? Ou mesmo falar, vai fazer outra coisa na vida, velho? Luiz, esse é um dos problemas que nós temos realmente no Brasil. Tanto é que está para ser analisado, e infelizmente não avança lá no Congresso, uma reforma administrativa. Nós precisamos no Brasil valorizar os bons funcionários públicos, e eu diria que eles são 95%, é a grande maioria. Uma das surpresas que eu tive no setor público, Luiz, vale lembrar aqui, é que tem muita, mas muita gente competente, muita gente qualificada. Só que quando chega um governo ruim, eles vão colocar essa pessoa para fazer uma função sem relevância, sem secundária. Porque quando a questão é politicagem, gente boa atrapalha, porque gente boa quer fazer o certo. Que é agir tecnicamente. Só que aí encosta essas pessoas. Vi muitos casos assim. Gente que contribuiu muito no meu governo, que foi uma peça-chave e que antes estava encostada no governo do PT. Governo do PT, gente boa, fica quieta aí, que nós estamos aqui para fazer politicagem. Não é para fazer as coisas funcionarem bem, não. Então você consegue trazer. Agora tem esses casos. No meu governo, como em nenhum outro, nós tivemos demissões em Minas Gerais. É complexo, tem todo um processo administrativo, disciplinar, que a pessoa tem tempo ali para se defender, etc. Mas isso no passado também era usado de maneira política. Abria-se um processo contra quem questionava alguma coisa, mesmo sendo um bom funcionário, e mandava engavetar de quem era petista. Não, esse aqui é petista, é amigo nosso, deixa o processo dele aqui quietinho. Quando eu assumi, eu dei carta branca para o controlador-geral do Estado, que inclusive veio agora trabalhar com o Tarcísio em São Paulo, que é o Rodrigo Fontinelli, para ele levar tudo dentro da lei. Falei, você não vai perseguir ninguém, não vai privilegiar ninguém, você vai fazer aquilo que a lei manda. E com isso, na hora que as pessoas se sentem que não estão sendo injustiçadas, elas trabalham com mais afinco, porque uma das coisas que mais desmotiva o ser humano, eu acho que você entende bem, é quando você vê que alguém está sendo privilegiado ou está sendo perseguido. Isso causa uma indignação muito grande. Então fizemos lá um governo que eu te diria totalmente imparcial no que diz respeito a isso. Mas é um problema que o Brasil precisa resolver. Nós temos pessoas com baixo desempenho e praticamente impossível de demitir. Ô meu, eu tenho a impressão que a máquina pública, eu vi tudo que privatizou, não tenho o que falar, foi 1000 vezes melhor, limpou. Ao mesmo tempo eu estou pé da vida com a Enel. A Enel em São Paulo foi uma catástrofe.
tanto que ela não conseguiu renovar a concessão. Foi e está sendo, está sendo né? uma catástrofe, assim. E uma catástrofe de corrupto de todos os sentidos, todos os sentidos. Eu lembro, eu tenho um amigo que é empresário, acabou a energia elétrica na fábrica dele, cruzou o carrinho na frente, aí o carrinho virou e falou, eu tô com um problema com fio com o transformador, o cara virou para ele e falou, me dá tanto de dinheiro. Eu falei, mas não é possível, um cara de uma empresa pública pedindo dinheiro para instalar. Aí ele falou, não vou dar dinheiro nenhum. Ele falou, então fica na fila, meu amigo, a fila demora 2 anos. Ele falou, eu tenho que amanhã funcionar. Então a Enel virou... Que coisa, desse jeito. Desse jeito. A Enel virou um problema. Me dá aí um dinheiro que eu te que eu faça a conexão, que eu furo a fila. É o fim da era. Tem muita empresa. Correio, não precisa falar o fracasso que está sendo. Petrobras, provavelmente, vai com essa política de alguma forma de ajuste de preço de gasolina e combustível, uma política que não é muito transparente, também vai dar efeito no resultado da Petrobras, Banco do Brasil. Eu acho uma forma o governo usa algumas grandes empresas como caminho de produzir superávit primário ou caminho de usar um populismo que não cabe. Como que você enxerga essa privatização? É tudo ou nada? Tem que limpar tudo? Tem alguns setores que você acha que vale a pena se manter as empresas? Como que você lê privatização? Luiz, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa, os Correios são empresas. Eu vou por 2 lados aí, Luiz. Primeiro, eu falo que o governo já tem muito o que fazer na saúde, na educação, na segurança pública. Se o brasileiro tivesse esses 3 pontos resolvidos, e infraestrutura também, vamos colocar as estradas aí que não dão para privatizar porque o fluxo é pequeno. Se o governo fizesse essas 4 coisas melhores, melhoraria demais a vida do brasileiro. Agora você vai lá em Brasília, você vai ver que os poderosos estão muito mais hoje focados nas estatais do que nessas questões que melhoram a vida do brasileiro. Estão focados nas estatais por quê? Porque é lá que eles vão estar dando emprego não sei para quem, é lá que essa empresa vai estar dando um contrato não sei para quem, que ele vai se beneficiar desse contrato indiretamente, e por aí vai. Então, eu, como governador de Minas, fui o que mais vendeu empresas, 117, e ainda tem a Copasa que está aí agora. Excelente, excelente. As que são listadas em bolsa, Copasa e Cemig, quadruplicaram de valor porque tiveram uma gestão séria. E governo não precisa administrar a empresa, não. O setor privado faz isso de maneira muito melhor, muito mais eficiente. A Cemig, a nossa companhia de energia que é equiparada à Enel aqui. Se a Cemig for fazer determinada obra, ela tem de fazer uma licitação. Essa licitação tem um tempo que a lei determina. Depois, quem ganhou a licitação começa a obra. Quem ficou em segundo lugar, muitas vezes entra na justiça falando que aquela primeira colocada não tem tal qualificação, não atende, embarga a obra. Aquilo que levaria 1 ano para ser executado, construído, às vezes vai levar 3, 4 anos e custar mais caro. Obra que para e começa, sempre dá isso. Às vezes quem ganhou a obra não é o melhor, ele começa, para a obra, abandona, como já aconteceu, aí você tem de fazer outra licitação. Então, são complicações que tornam a empresa pública muito mais lenta, muito menos eficiente, entende? Então não tem motivo para ser. Um hospital público, se quebrou uma peça do equipamento de ressonância magnética, vai ficar 90 dias parado, até você fazer uma chamada de preço, não sei mais o que. No hospital privado, daqui 1 hora está funcionando de novo. Você vai ali, compra a peça e coloca. Então, por esse motivo, essas empresas precisam ser privadas. Agora o governo fala, mas aí se o petróleo subir, o brasileiro mantém as ações lá. Eu não quero é que os políticos mandem, entende? Pode ter ação, só não pode mandar, porque na hora que a politicagem manda, a coisa desanda. Por que nós tivemos mensalão, petrolão, estamos tendo Banco Master? Bom exemplo.
De tudo errado. Teve algum fundo de pensão privado ou banco privado que teve prejuízo com o Master? Só estatal. Você concorda? Foi o BRB, foi fundos lá do Rio de Janeiro, os fundos do Amapá, tudo ligado à politicagem. Se fosse privado, não tinha acontecido. Então está aí um exemplo claríssimo de envolvimento do público. E quando a empresa é privada, se tem algum escândalo e está sujeita a ter, pelo menos é prejuízo privado. As americanas teve problema lá, mas o contribuinte teve de pagar? Não teve. Agora, Banco Master, todos nós brasileiros estamos pagando a conta. Romeu, o livro mais impactante que eu li de política, não sei se você leu, chama Corruptíveis. É um livro, é o livro mais violento que eu li. Esse você vai adorar. É escritor brasileiro ou não? É um estudo Corruptíveis, que vai fazer a seguinte pergunta: você é corrupto e por isso que você vai para a política, ou você se corrompe dentro da política? O livro é genial, é genial. Deixa eu fazer essa pergunta para você. A maioria que almeja a política entra mal intencionado ou a maioria se corrompe pelo sistema? Eu acho que nós temos aí os dois casos. Ô, Luiz, eu não sei se você já ouviu falar, né? Tem sociólogos. Eu quero sim. Tem sociólogos que têm uma tese que é o seguinte: 20% das pessoas são honestas, leais, incorruptíveis. Isso aí. 20% rouba cliques. Qualquer oportunidade que tiver está tirando proveito, sendo legal ou não, moral ou não. E 60% que ficam no meio, que vão agir de acordo com a situação, de acordo com a conveniência. Mas eu falo que política, na minha opinião, deveria ser igual alguém que vai para o seminário para ser padre. Vai por vocação. Mas eu acho que é uma minoria. Talvez quem está lá no setor público, talvez 1/3 tenha esse tipo de vocação. Eu estou indo para servir, eu estou indo porque eu acho que eu posso contribuir. Porque o setor público, cá entre nós, eu acho que não é um lugar para enriquecer. Não tenho dúvida nenhuma. Você concorda? Não é? Então, acho que a pessoa já tem de ir com esse espírito. Eu vou ter uma vida segura, uma vida estável, mas eu nunca vou ser bilionário. Ou ele faz que nem os presidentes do Banco Central. Fica lá 5 anos, serve o país, sai, vai montar fundo, vai dar consultoria. Exato. Aí ele vai ganhar rios de dinheiro quando sair. E ele, que carreira bacana de ficar 5 ou 10 anos lá, pegar essa expertise e depois montar a sua coisa. Acho que é genial, mas não... Eu até acho que nós deveríamos ter algo nessa linha. Alguém passou num concurso, é para ficar ali 10 anos, você está entendendo? 8 anos, e não ficar a vida toda, porque aí a pessoa cede espaço, dá uma oxigenada, dá uma renovada, e acho que isso tinha de ser em tudo. Inclusive deputados, todos os cargos, você concorda? Porque fica gente aí a vida toda tentando só tirar proveito. Fundo eleitoral e partidário. É o oposto de igualdade. É a maior. Os mais ricos, os que estão há mais tempo, são os que merecem, os que mais recebem dinheiro. É um sistema que foi feito para não ter renovação ou tentar evitá-la ao máximo. Não sei se você sabe que na Inglaterra tem uma lei que eu achei extremamente interessante, que tem um recurso lá, tipo o fundo partidário eleitoral, só que 70% vão para os candidatos que não têm cargo. Não sabia. Entendeu? Só 30% para forçar a renovação. Você concorda que faz sentido? Total. Não é? Aqui no Brasil é o contrário. É o contrário. Você 80% vão para aqueles que estão lá para tentar se manter no cargo. Então a renovação, na minha opinião, é importantíssima. Ela dá uma oxigenada. Eu venho do setor privado. Eu saí da minha empresa, Luiz, com 52 anos de idade. Eu falei, minha missão aqui está feita. A minha contribuição foi dada e que venham outros agora para dar uma oxigenada e uma melhorada. E é bom. Se você quer que uma instituição entre em crise, vá piorando ao longo do tempo, coloque lá no estatuto que o presidente pode se reeleger quantas vezes ele quiser. Lá em Minas Gerais, eu me recordo bem, teve lá na FEComércio e também acho que na FIENG, presidentes que ficaram 20, 30 anos. É muito ruim.
Você entendeu? Bom. A pessoa vai acomodando com o tempo, aquilo não renova, vai virando uma mesmice. Eu sou totalmente favorável à renovação. Romeu, se tivesse que escolher uma dessas três mulheres, Bachelet, que ficou no Chile, Angela Merkel na Alemanha ou Margaret Thatcher, UK, tem alguma que você se inspira, que você gosta? Eu gosto das três, tá? As três fizeram muito, deram muitas contribuições para o mundo. Deram. As três são boas. Três fera. Eu ficaria aí com a Thatcher. E logo atrás dela, a Merkel, que também foi uma senhora primeira-ministra. Primeira-ministra, né? Mas a Thatcher, eu acho que ela pegou a Inglaterra numa situação totalmente difícil, lá em 79, eu me recordo bem, um país que estava infestado pelo estatismo, pelo sindicalismo, e deu uma chacoalhada. A Merkel já pegou uma Alemanha mais em ordem. Então, acho que a Thatcher foi bombeira e foi gestora. A Merkel gestora. A Merkel não teve de apagar tanto incêndio, não. Eu gosto da Merkel, eu tenho uma admiração por ela. Acho que uma vez pegaram ela no supermercado, ela sempre se vestiu como gestora. E perguntaram, mas como que você sai com essa roupa, né? Que não é uma roupa. Ela falou assim, eu tô aqui para governar, não para desfilar. Exato. Pô, genial, a cara dela. Exato. Nesse ponto ela era assim uma mulher, parece que nada atirava do sério, daquele semblante, não é isso? Né? Sério, Sempre muito ponderada. Acho que ela nunca levantou a voz, você concorda? A Thatcher já tinha lá o seu jeito já de esbravejar mais, questionadora, etc. Tem algum ídolo político? Tem dois ou três que você olha e fala, meu, que cara bacana, que gestão decente, é assim que eu gostaria que te inspiram? Tem, né? Eu sei que tem gente que questiona, mas querendo ou não, acho que o Brasil teve uma boa impulsionada devido ao Juscelino. Tem gente que fala, ele causou inflação, isso, aquilo, mas ele foi um visionário. Sim. Ele trouxe desenvolvimento e muito do que o Brasil avançou foi devido a ele. E lá fora eu vejo muito a questão do Churchill também. Você pegar um país entrando numa guerra sem condição nenhuma, você já deve ter assistido, né, os filmes dele ou lido algum livro dele, é algo assim... quando eu enfrento alguma dificuldade, às vezes eu penso, perto do que os Churchill enfrentou, isso aqui é 100 gramas e ele carregou toneladas lá, você entende? Porque é uma situação terrível, você está ali no país e está sendo bombardeado, está na iminência de uma invasão e você não está preparado, ter ainda de depender de ajuda de outros ali, ter de mobilizar, se proteger, vidas sendo perdidas. Então é algo assim muito... Só quem passa acho que tem noção, angustiante, traumatizante, não é fácil não. Então eu vejo a condução dele. Eu sei que na vida tudo também tem o lado da fortuna e da sorte, isso, não é? Que sempre permeia, não é? Por mais que a gente faça, pode dar errado. E às vezes um que fez muito pouco, o vento da sorte leva ele, porque ele estava na hora certa, no lugar certo. Mas eu falo que a gente tem que estar fazendo tudo que está ao nosso alcance. Romeu, deixa eu falar uma coisa com você. Tem dois líderes para o mundo. Tem um líder gestor, que é você, que entrega, faz, meta. E eu percebo que o latino gosta muito do líder messiânico. E acho que foi essa figura que acabou elegendo, de alguma forma, o Luiz Inácio, né? Uma figura messiânica. Muito mais do que preocupação com entregas, com o que tem que acontecer. Esse eu acho... você sabe o tanto que eu sou fã do seu trabalho e eu quero líder gestor. Esse é o meu Brasil que eu gostaria. Eu não gostaria de líder messiânico, eu gostaria de líder gestor. Mas o Brasil clama esse messiânico. Como conciliar você que está resultado, eu acho que você fala muito, já tem uma linguagem que eu acho que é mais acessível, com esse anseio popular que precisa, quase uma coisa novelesca, e eu não sei se isso precisa de um vice mais novelesco, ou não sei se tem uma adaptação. Como combinar isso com carisma? É uma situação que realmente procede, né, e que tem julgado alguns países latinos e às vezes em outros lugares do mundo também na direção oposta, né?
O líder messiânico, em vez de trazer prosperidade, ele costuma trazer desastre. Pega o caso da Venezuela, um caso da Argentina que não é tão grave, mas a Argentina, há 120 anos atrás, estava entre os países mais ricos do mundo, mais desenvolvido. E hoje está quase que junto com o Brasil aí. Então, tudo devido às pessoas acreditarem nesse líder que é o salvador da pátria. Mas eu falo isso, que precisa é ter uma linguagem mais acessível, né? Isso até por ser do interior de Minas eu tenho, mas também uma linguagem ou uma forma mais calorosa de ser que agrada muito o brasileiro. E ninguém melhor do que isso do que o Geraldo Rufino. Você concorda? Concordo. Que é conhecido seu. Adoro ele. Então tá sempre Beijo, ao Geraldo. lado ali do Geraldo Rufino. É bom que você está aprendendo, está absorvendo essa maneira de cativar as pessoas, né? O Geraldo, ele ensina encantando, mais ou menos assim, não é verdade? É gostoso estar com ele. É gostoso estar com ele. Então, acho que assim, e é bom para o gestor também cativar mais, concorda? Ele ser mais simpático, mais acessível, mais humano. Então, é um aprendizado. Eu falo que na minha vida, tanto no privado quanto no público, eu já melhorei, mas preciso melhorar mais ainda, eu reconheço. Romeu, dentre o Clube da Esquina, o Pão de Queijo e o Atlético Mineiro, qual é a maior contribuição de Minas? Acho que todos contribuíram muito, né? Mas eu pessoalmente aprecio mais o pão de queijo, sabe? Gosto das músicas do Clube da Esquina, estou sempre escutando. O Atlético eu torci quando era criança. A minha história de atleticano terminou cedo, porque o Atlético perdeu 2 finais do Campeonato Brasileiro, uma para o Flamengo e uma para o São Paulo. Eu sou São Paulino. Você é São Paulino. Se você olhar lá, o São Paulo deve ter sido campeão na década de 70, eu era criança pequena, e aquilo me causou um sofrimento, um desgosto tão grande. Eu era um dos poucos atleticanos na escola que eu frequentava, então eu tive de aguentar uma porrinhação lá da turma muito grande, e eu acabei desistindo de futebol. Então hoje, se eu ver o time do Atlético, acho que eu não reconheço nenhum. Eu tô assim com a seleção brasileira. Com a seleção, acho que eu conheço o Vini Júnior. Mas o Vini e o Alisson, o resto, eu fui ver o jogo, eu não conheço mais ninguém. Eu tinha uma saudade quando eles eram... Será que é questão da idade, do tempo avançar? O que é isso? Eu discuti esse final de semana, foi a prova. Que é? Todo mundo joga fora. Você tem 80% da seleção jogando fora. Antes a gente tinha o cara do Atlético, do Flamengo, do Inter, que a gente acompanhava a vida desses caras. E eles estavam num bar, às vezes parecido com a gente. Hoje eles estão fora. Se eu tiver de falar os nomes da seleção de 82, que eu ainda acompanhava, é capaz de eu saber mais do que as de hoje. Tava lá Falcão, tava lá... Aliás, o brasileiro, ele sabe Paulo a lista Isidoro, do STF. Toninho Cerezo. O brasileiro sabe a lista do STF inteiro, mas não sabe a seleção brasileira. Então, pode fazer uma pesquisa na rua, tenho certeza. Então não é exclusividade minha, não é não. É do brasileiro, então. Não tem uma dúvida. Porque todo mundo... Faz sentido mesmo, faz. Antes a gente sabia. Uma pena, porque é gostoso. Você fala, pô, como que tá, né? O Casagrande, pô, tá jogando no Corinthians. Hoje... Tá no mundo todo. Hoje o cara joga, metade da seleção joga no Oriente Médio, outra metade, o cara tá na Rússia. Se perder um pouco, eu acho que essa proximidade disso daí, que é tão gostoso, né, no futebol. Deixa eu falar uma pergunta. Tem algo que a gente precisa aprender com a esquerda? É difícil, viu? Aprender a mentir, a ludibriar, a manipular. Eu acho que até que eles fazem um marketing que às vezes é melhor do que o de direita, sabe? Um marketing mais, igual a gente estava falando ali, que vai mais para essa questão humana. Talvez por aí dá para se inspirar. Mas muitas vezes só para enganar também, entende? Estava conversando com um grande especialista em educação, essa semana inclusive, e ela me falou, que o pé de meia que o PT fez é totalmente populista, que você poderia ter feito algo usando até menos recurso, mas que ajudaria muito mais a educação. O que eles fizeram foi dar um valor independentemente do aluno vir de uma família que o pai ganha 5 mil, 10 mil, ou está desempregado, ou não ganha nada e está no CAD único. Fizeram um negócio para atender todos.
e deveria ter focado naqueles alunos cuja família estão no CAD, que depende de auxílio governamental, e muitas vezes esse aluno, na hora que ele recebe o pé de meia, aquilo que ele está recebendo não é suficiente, ele vai fazer entrega por aplicativo e acaba abandonando a escola. Então, dá para ver. Fizeram um negócio bonito, tá, que todo mundo acha que está ajudando, mas a funcionalidade, o impacto acaba sendo pequeno. Romeu, eu queria falar de educação. Educação, tem um monte de gente que sentou na cadeira que você está, e eu pergunto, como que o Brasil fica melhor? Ele fala, educação. Aí o que eu percebo nos meus empresários amados que sentam nessa cadeira aí, eles falam isso, mas eu não tenho propriedade para falar de educação, eu não sei o que é melhorar a educação. Se é melhorar melhores salários para o professor, se é cobrar o professor a ensinar na aula, se é o aluno com maior jornada dentro da escola. Eu não sei como fazer a nota dele, ele aprender mais matemática naquele tempo que ele está lá. Eu não sei, Luiz Paulo, eu sou muito ignorante na questão de educação. Eu também sinto que a gente tem um analfabetismo funcional gigante. Eu sinto, quando eu converso com as pessoas, que grande parte delas o raciocínio é desestruturado, então acho que isso deveria pertencer à educação básica, mas eu não sei como melhorar. Como melhora a educação no Brasil, genuinamente? Como faz essa turma ser apta a chegar mais longe? Luiz, primeiro, avanços na educação são lentos. Não tem como você falar, eu vou dobrar o investimento em educação agora e o ano que vem o resultado aparece. É algo quase que geracional, entende? É igual plantar mogno. O Brasil está subindo lentamente, poderia estar muito melhor, mas aí entra mais uma vez principalmente interesses corporativistas. Tem uma lei que saiu agora que quer que a professora se submeta a algo semelhante à prova da OAB. Tá todo mundo contra. Não, a coisa mais justa possível. A coisa mais justa. Possível. Eu quero que o meu filho, o meu neto tenha uma boa professora, entende? Então estão querendo dar um atestado de qualificação mínimo para as professoras. Quem não passar poderia ter até condição de estudar, mas algumas eu acho que não vão passar nunca. Então tem muito esse interesse corporativista. Como eu falei lá em Minas Gerais, escola charter. É bom para comparar, e elas estão indo melhor do que as escolas 100% públicas. Lembrando que é com recurso público e funciona como pública, só que é tocada pela iniciativa privada. Escolas cívico-militares. Estamos tentando implantar lá em Minas. O governador Matheus Simões está com essa luta lá. É uma escola que tem muito mais disciplina, é uma escola que preza valores cívicos e morais, coisa que tem se perdido no Brasil, e aonde foi implantada, o resultado é muito maior do que a escola comum que tem aí. Pergunta se o sindicato está contra ou a favor. Eles não querem melhoria, eles querem continuar controlando a categoria, entendeu? O que o sindicato quer é isso. Eu quero ficar aqui recebendo a sua mensalidade, a sua contribuição. Então, os sindicatos no Brasil têm sido um grande obstáculo para o avanço da educação. Eles não olham o interesse do aluno, eles olham o interesse da categoria. Remuneração diferenciada. No setor privado, quem vende mais, quem produz mais não ganha mais. Lá na educação, se você quiser implantar isso, é proibido. Falar, professora, escola que estiver ensinando mais, estiver melhorando mais, nós vamos dar um extra. Não pode. Quer que todo mundo, o bom e o ruim, sejam tratados de maneira igual. Então tem um pacto pela mediocridade na educação. Fica difícil. Está avançando, mas poderia ser muito mais acelerado. Muito mais, entende? E é preciso, Luiz, investir na base. E lá em Minas eu fiquei muito feliz, satisfeito o ano passado, 2025, porque o estado de Minas foi o que mais avançou na alfabetização. Crianças de 7 a 10 anos. O que isso significa? Que nos próximos 10 anos, Minas vai estar avançando.
nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio, porque o alicerce ficou bem feito. Então nós vamos ver melhorias. Alfabetizou bem, é o passo para a coisa melhorar. Outro detalhe, só para concluir. Universidades federais. Eu gosto de acompanhar, de fuçar. Numa universidade privada, um curso que não tem procura, ele não existe. Nas universidades federais, estaduais, está cheio de curso que não tem procura, ou então que tem lá 50 vagas, entram 50 e 5 vão concluir daqui a 4 anos. Você tinha, é um desperdício, está rasgando dinheiro ali, entende? Então é dinheiro mal aplicado que poderia estar indo para o ensino básico também. E muitas vezes o governo manda recursos públicos para cursos que tem lá uma tragédia na hora de análise, formando profissionais totalmente inadequados, com bolsas, com FIES, com ProUni, etc., para mim, deveria ir para instituições boas que estão formando bons profissionais. Então, se canaliza muito recurso também para onde não deveria. Você está, aquele ditado, julgando sal em carne podre. Romeu, tem uma parte hoje que eu acho que o microempresário ele ganha uma outra proporção que eu acho que a esquerda não conseguiu entender nada ainda. Eu vejo o Uber, ele trabalha quando ele quer, do jeito que ele forma quer. O iFood também, essa turma de entregadores. Eu vejo uma geração prateada, estou falando acima de 65 anos, que não quer mais voltar para o mercado de trabalho, trabalhando das 8 às 5. Ela quer talvez trabalhar 2 dias por semana, 3 dias por semana, 1 dia. Eu enxergo que a CLT, ela não atende já o anseio de uma população brasileira, ela está longe. Não acho que, eu nem sou radical que ela deveria morrer, talvez ela serve, talvez se dê a opção para o colaborador, ó, segue o CLT, segue um contrato bilateral entre a gente, onde a gente firma os acordos disso. Não dá para mudar isso, não? Dá, sou totalmente favorável. O brasileiro, quando vai casar, ele tem opções. Tem o regime parcial de bens, o regime total de bens, o regime total de separação, não sei quantas opções que tem lá na hora de casar. E na hora que vai trabalhar? Quantas opções que ele tem? Nenhuma. Ou é CLT ou não é. Eu falo que aqui nós temos de colocar aquilo que já funcionou no mundo todo, contrato por hora. Tem gente que às vezes tem um emprego, não está cansando, está tranquilo naquele emprego, quer ganhar um extra e poderia estar trabalhando num sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde em determinado lugar. Você não consegue fazer esse contrato hoje no Brasil. É um convite, primeiro, à informalidade. Você concorda? Às vezes ele vai conseguir trabalhar só num lugar onde paga por fora, porque pela CLT é quase que impossível você fazer um contrato para trabalhar 8 horas no sábado só. Quase que impossível. Além de ir para a informalidade, você não qualifica ninguém, que geralmente são empregos precários. É o famoso bico. Na hora que você tem flexibilidade de formalizar a contratação, o contrato de trabalho, você vai ter condição de levar isso para muitas pessoas que hoje não querem, porque uma empresa grande não vai dar esse tipo de contrato, porque a CLT é engessada. Então você consegue levar pessoas para empresas maiores, onde as pessoas vão aprender, vão se qualificar, vão desenvolver. Então hoje o Brasil está ficando para trás em todos os sentidos, inclusive até o governo perdendo a arrecadação. Você concorda? Gente que poderia estar contribuindo para o INSS com um emprego lá de 1 dia por semana para complementar a renda, não faz isso porque a lei praticamente inviabiliza. Então eu falo que acabar com a CLT é difícil, já que tem tanta gente que venera a CLT, que na minha opinião já caducou há muito tempo. Então, se tiver uma outra opção, que o mercado vá arbitrando. Não, eu quero esse aqui. Eu penso que daqui a 10 anos está meio a meio, você entendeu? Metade trabalhando por hora e metade CLT, com tendência a longo prazo da CLT até acabar por opção, não por canetada. Romeu, o que os cabelos brancos que eu estou vendo cada dia mais brancos, o que eles te trouxeram, meu?
Cabelo branco traz muita coisa boa, né? Traz Muito o lado ruim, umas dorzinhas que começam a incomodar, mas que eu tento evitar aí fazendo academia, fazendo fisioterapia. Mas traz, eu acho que principalmente a visão dos estoicos que nós comentamos agora há pouco. Quando eu era bem jovem, ô Luiz, eu achava que, primeiro, que eu ia conseguir mudar as pessoas, né? Eu lembro que eu tinha lá um sujeito que tecnicamente era até bom, mas era um portão para tratar a equipe, os funcionários, os colegas, e eu acreditava que se eu fosse conversando com ele, orientando ele, eu ia conseguir mudá-lo. Adivinha se eu consegui? Não consegui, né? Acabei demitindo ele, então eu percebi com o tempo que mudar os outros é quase que impossível. Você não muda nem filho, nem esposa, até a gente mesmo é difícil, né? Muito menos um funcionário. E você vai aprendendo também que na vida você tem condição de contribuir muito, mas você não tem condição de mudar tudo. E quando você é muito jovem, parece que você tem aquele sentimento meio que de onipotência, né? Não, se eu quiser fazer isso, eu consigo. Tudo é possível desde que eu me esforce ou estude ou me qualifique suficientemente. E o mundo vai mostrando que isso é difícil. E você vai mudando também. Até hoje, mais cedo, eu estava comentando que, à medida que o tempo avança, você vai encontrando, pelo menos no meu caso, mais satisfação, mais prazer em estar comigo mesmo. Pegar um livro bom para ler. Homo Longevos. Oi? Leia o Homo Longevos. Vou lê-lo, que você me deu aí. E quando você é jovem, você quer sempre estar jogando bola, quer sempre estar no meio dos amigos ali. Então eu percebo, e você vai também se realizando de maneira diferente. Acho que até fui um empresário bem sucedido, mas acho que o que me levou para a política também é você ver que você quer contribuir. Eu sempre fui muito distante de política, achava que era uma atividade criminosa, e depois, como governador, eu vi que você pode melhorar muito a vida das pessoas. Um fato em si já praticamente compensa todo o esforço que eu fiz, que foi a melhoria na merenda escolar em Minas. Todos os dias, mais de 1 milhão de alunos comem nas escolas lá em Minas Gerais. E em 18, que foi o último ano do governo PT, o investimento em merenda foi 23 milhões de reais. No meu último ano de governo, esse valor foi 530 milhões de reais. Nós multiplicamos praticamente por 25 o valor investido em merenda. Dá para ver que não existia. O que tinha antes era professora, diretora fazendo vaquinha, pedindo donativo para entregar uma merenda de péssima qualidade. E hoje, todos os dias, a criançada come carne, fruta, verdura, e muitas vezes, indo no interior do estado, eu fiz questão de almoçar nessas escolas até para ver que a comida lá não é tão diferente daquela que eu como na minha casa. Então, isso te dá uma satisfação muito, muito grande. Romeu, foi eleito, caneta chegou na tua mão, o que é a primeira coisa para fazer, meu? Não é a primeira coisa, não. São muitas coisas, né? Mas tem a primeira, que você entrou lá dentro e faz assim, meu, essa aqui. Um carro para andar precisa de pneu, precisa de roda, precisa de motor, você concorda, né? Dá até para ficar sem os bancos dos passageiros ali. Mas a prioridade no Brasil é um choque moral e ético, é um choque contra a gastança do Lula e também um choque contra a criminalidade. E é lógico, anistia, porque esse pessoal que está preso aí não pode continuar. Mas dá para fazer de início tudo junto aí, você vai. Já temos até os projetos, o plano, tudo pronto e queremos deixar essas leis prontas. Entrou e fazer imediatamente. Eu não quero entrar em cada uma, mas eu queria te perguntar. Tem 3 reformas que tem que acontecer. Uma previdenciária, nós sabemos, já estourou.
Reforma administrativa, enxugar o Isso. Estado, e uma reforma tributária, que eu não sei se merece alteração ou não. Na tua cabeça, o que precisa mais nesse momento? Qual é a número 1, 2 e 3? Não estou dizendo que as 3 não precisam acontecer, mas qual que seria a tua número 1? Aqui já precisava há 15 anos a reforma administrativa. O Estado está cada vez mais inchado, com mais tecido adiposo, cada vez mais inflado, e quem está pagando a conta é a sociedade. É o carrapato ficando maior do que a vaca, não tem como, né? É um carrapatão desse tamanho aqui que já está passando do tamanho da vaca. Aí não tem sociedade que dá conta, a carga tributária só subindo. Esse é o prioritário. Romeu, quem foi pior para o Brasil? Os bancos, a Globo, os políticos ou a religião? Com certeza os políticos. Os políticos, eu estou do outro lado do balcão, ou fiquei durante 7 anos e meio, Luiz, eles não pensam como deveriam, né? Eles pensam muito mais em reeleição, em voto, do que em projetos para o futuro. É mais ou menos igual o pai e a mãe que quer ser popular, bonzinho com os filhos e compra tudo que os filhos querem, deixa os filhos fazerem tudo. Vai dar certo? Não vai. Eles vão gastar demais, vão quebrar ou se endividar e os filhos não vão dar gente de bem, você concorda? Então, no Brasil, eu falo que esse populismo vai um pouco nessa linha aí. E lá em Minas, eu fui até um governo não muito popular no sentido de estar agradando, mas eu fui popular no sentido de entregar, que o mineiro viu que sobrou dinheiro para a saúde, para a educação, para melhorar as estradas, para a segurança pública e que acabou reverberando em melhoria da vida dele. Estamos indo para o final. Tem 2 perguntas ainda. A primeira, o que eu deveria ter te perguntado que eu não perguntei? Mas você foi bem amplo aqui, será que ficou alguma coisa para trás? Eu sempre sempre tem um pedaço. Eu tenho certeza que você vai sair pela portaria, eu vou falar, puta, mas faltou esse tempo. Eu tenho certeza, mas fica para você essa primeira pergunta. Tem algo que eu deveria ter te perguntado? Não estou lembrando aqui, não. Você me esgotou aqui de pergunta, viu? E como eu respondi rápido, eu acho que você deve ter feito aí umas 40 perguntas, viu? Faltou uma boa. A última. O que teu filho e tua filha têm te ensinado? Acho que muita coisa. Ter filhos é muito bom. Eu tenho uma filha de 32 anos que mora em Londres, um filho de 30 anos que mora em São Paulo. Nenhum dos dois depende de mim, já tem aí um bom tempo, se formaram, têm total autonomia. E eu sempre falo uma coisa que até espanta a maioria das pessoas. Quando eu fui eleito, eles mudaram o nome social deles. Tiraram o Zema do nome, passaram a usar só o nome da mãe. Ou seja, não estão querendo pegar carona, tirar nenhum proveito do sobrenome meu. E acho isso muito bacana, você concorda? Não é? Porque tem tanto filho, principalmente de político, que quer pegar carona na carreira do pai, no nome do pai, na fama do pai, é o que mais se vê, você concorda? Eles querem fazer a carreira deles, querem fazer a trajetória deles. Então, acho isso muito bacana. Eu queria até ter tido mais filhos, sabe? Acho que agora já tive só 2, que eles só me dão felicidade, só notícia boa. Nunca tive nenhum problema com os meus filhos, então... mas e quero um dia que a minha filha, até um dos motivos de eu ser candidato a presidente é fazer minha filha voltar para o Brasil. Fazer o certo aqui, para que boa parte dos 5 milhões de brasileiros um dia fala assim, não, vou voltar para o Brasil, que lá agora existe oportunidade. Eu tive em El Salvador o ano passado, depois que eles resolveram o problema da segurança pública, 300 mil salvadorenhos voltaram para El Salvador. 5% da população. É a mesma coisa que 10 milhões de brasileiros voltassem para o Brasil, entende? Então foi uma migração em massa mesmo, e hoje o brasileiro, muitas vezes o sonho dele é ir para fora.
não ficar aqui, porque aqui com essa classe política que nós temos, que só pensa em voto, em eleição, em fundo partidário, eleitoral, parece que o Brasil não está tendo aí nenhum projeto de futuro, não. Com o Sem Gelo termina aqui. Não tem nem o que falar, né? Acho que uma aula de política, uma aula de cidadania, uma aula de que a gente deveria estar acreditando e olhando esse Brasil. Acho que é uma proposta séria. Espero que vocês vejam. Volta para ver de novo. Divide com o teu amigo. Colabora. Eu acho que todo ser tem um ser político. Nunca ficou tão importante. Toda essa linha tem que ter lá. O meu é tal. Quero votar no Caiado. Quero votar no que seja quem for. Vamos trazer política para casa. É assim que vai construir um país mais consciente, mais crítico. E se Deus quiser, um baita de um país que a gente tem pela frente. Romeu, tem que falar. Um prazer estar aí com você, viu, Luiz? Legal. Satisfação.